Amém, glória a Deus. Quantos aqui já têm sido abençoados por Deus essa noite? Amém? Glória a Deus. Irmãos, eu quando leio a Bíblia, eu fico maravilhado em ver o que Deus faz na vida de pessoas simples, pessoas simples como nós que estamos aqui. Eu fico maravilhado quando eu olho para a Bíblia e vejo o que Deus fez na vida de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Davi, de Moisés, o que aconteceu na vida dos discípulos de Jesus me deixa fascinado. Mas algo que me impacta muito é perceber que a Bíblia ela continua sendo escrita através da vida de algumas pessoas. E eu quero convidar aqui, antes de eu estar compartilhando uma palavra, o Eduardo, mais conhecido como Du, uma pessoa que eu tenho visto, o agir de Deus na vida dele, e eu fico assim maravilhado, porque eu vejo que o mesmo Deus que na Bíblia, agiu na vida de grandes homens de Deus. Aqui está o Du, que tem sido um homem que tem realmente caminhado na presença de Deus, e ele vai estar compartilhando um pouquinho, do muito que Deus tem feito na vida dele. Amém. Glória a Deus. Antes de começar um pouquinho do meu testemunho, queria convidar vocês a estar abrindo Colossenses capítulo 1, versículo 13. Você está glorificando a Deus com o testemunho, vamos glorificar na palavra primeiramente. Amém? E que nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Amém? Irmãos, na minha vida foi uma transformação assim muito complicada, mas eu sirvo um Deus maravilhoso hoje, que no começo foi muito difícil. Quando eu tinha 14 anos de idade, eu envolvi na vida do crime, eu comecei a vender droga, me envolver com drogas, comecei a usar maconha, cocaína, tudo que aos olhos de Deus não se agradava. Mas eu fui várias vezes preso de menor e dava muito trabalho para meu pai, minha mãe, que estão ali hoje presenciando essa. Eu nunca imaginei eu estar aqui na frente falando um testemunho assim, nunca mesmo. Mas Deus é maravilhoso com nossas vidas. E foi um começo bem difícil assim, que eu dava muito trabalho. E quando eu caía, logo eu saía, porque eu era de menor, e não tomava vergonha na cara. Vou falar a real. Caí e não tomava vergonha na cara. E foi aí quando eu completei 19 anos, e daí eu caí novamente. Aí começou já a embaçar. Aí já começou Eu fiquei 1 ano e 9 meses. Nesse período foi muito sofrimento. É muito humilhante mesmo o tratamento, A parte, ver a humilhação que minha esposa, que está aqui na frente, indo lá me visitar, a preocupação da minha família. E era muito triste assim. E aconteceu várias coisas lá também que mexeu muito assim, que aconteceu uma vez lá uma rebelião que nós confrontamos lá com a polícia, que aquele momento do confronto eu pensei que todos nós iríamos morrer, porque quando nós estávamos no confronto, colocamos vários colchão assim, na capa da grade assim, se você não tem conhecimento, é uma grade assim, e nós colocamos colchão, tudo em volta assim, e as polícias dando tiro de 12, de bala de borracha, mas mesmo assim ferir as pessoas, e muitas pessoas sendo feridas. E foi ali que um dos presos falou assim: não está adiantando, vamos tacar fogo nos colchão. Eu pensei comigo, se tacar fogo,
tudo nós vai morrer, porque onde vai sair o ar, onde vai sair a fumaça? E eu fiquei muito constrangido ali, eu falei, rapaz, onde... Assim, mas agora que eu tô aqui, eu tô na chuva, já é para se molhar, e eu tava preso mesmo lá, não tinha como fazer nada. Mas a polícia escutou do outro lado, e daí já chamou o bombeiro, já controlou lá a situação, mas foi uma situação muito, falar, deselegante mesmo, que a gente passamos lá, mas graças a Deus eu saí de lá, Deus me libertou daquele lugar, mas mesmo assim, quando eu saí, eu continuei a praticar as mesmas coisas, eu continuei a vender droga, eu continuei a fazer que o coração de Deus não se agradava, e eu arrumei um emprego, eu consegui arrumar um emprego, porque quando eu saísse, a juíza decretou que eu tinha que estar trabalhando, senão eu voltava, e eu arrumei esse emprego, e aí veio as lutas com a minha esposa, a gente no casamento já não estava muito, muita briga, muita discussão e estava muito difícil para nós. E eu pensei assim, traição da minha parte, e eu queria no momento ali largar, vou largar da minha esposa. E por tudo que ela já tinha feito por mim, mesmo assim eu queria largar. Falei assim, não dá, eu não quero mais. Foi aí que uma semana que nós estava largado, ia ligar várias vezes para mim, e ela tinha feito um exame de gravidez, antes de nós largar. Mas antes disso, nós já tinha tentado ter filho, e ela fez o exame, não deu nada, não conseguia, e eu consegui fazer um exame, e o médico falou que era insuficiente, que eu tenho um filho, eu precisava passar por exames, bateria de muitos exames lá, e eu fiquei bravo já, eu falei assim, eu não vou passar por exame nenhum, quero exame, se for para ser, vai ser. E depois ela fez, depois que nós já estávamos largados, ela fez o exame lá, e ela ligou para mim, deu reagente, que ela estava grávida. E daí eu fiquei assim, sem explicar, eu falei assim, mas como? O médico falou, mas hoje eu tenho consciência que o médico dos médicos é Deus, irmão, é Deus. E quando eu fiquei sabendo, eu fiquei muito feliz, e logo nós já foi conversar, e daí eu falei assim, vamos voltar, vamos tentar, que o que eu mais queria é um filho. Eu falei assim, vamos tentar, vamos voltar. E daí ela aceitou, numa boa, nós voltamos, e mesmo assim, muitas discussões, mesmo assim, nasceu nosso filho, e foi aí que Deus enviou uns abençoados, o Adalto, a Letícia, no nosso caminho, e nos convidou para ir na célula. E eu nunca tinha ouvido falar numa célula. Falei assim, vamos na célula, vamos com nós. Falei assim, demorou, qualquer dia eu vou. E nesse qualquer dia, Deus tocou no meu coração e eu fui. E eu comecei a frequentar, era na casa do Sula, e toda segunda-feira, né, tava lá, mesmo que eu chegava um pouquinho atrasado, mas tava. Aí sempre tava lá. E Deus foi tocando no meu coração. E logo ele já falou que ia ter um encontro com Deus. E eu falei, cara, eu vou fazer esse encontro. Os caras comentaram demais, encontro, não sei o que. Eu falei assim, mas como que é esse encontro? Só você fazer. Eu falei assim, eu quero fazer esse encontro aí então. Assim, mas eu vou fazer um encontro, mas não vou seguir igreja não. Eu vou fazer um encontro, mas vou ficar de boa na minha. Daí eu já deu alto, zoava ainda, e falou assim, não, de boa, faz o encontro. E deixar um recado já aí que vai ter um encontro aí, quem não fez, falar pra você, edificou muito na minha vida, e garanto que vai edificar muito na vida que nem fez aí. E eu fiz um encontro e logo na primeira ministração, Deus já tocou meu coração de uma forma que eu nunca tinha sentido antes. Eu confesso mesmo que eu nunca tinha sentido assim
arder mesmo, queimar em meu coração assim, que parecia que era uma voz assim: agora você é meu. E eu, sem entender assim, falei assim: cara, já tô aqui, eu vou se entregar. Eu vou se entregar. Já era, não tem como, eu vou se entregar para Deus, porque é o único caminho. E várias ministrações, e louvando, adorando, e Deus tocando meu coração. Cara, eu deixei minha vida, eu renunciei tudo para trás, que eu tinha, tudo que eu tinha na vida do crime, assim, eu renunciei tudo. Eu falei assim: cara, se eu for para servir Deus, eu tenho que servir de coração mesmo, e renunciar tudo mesmo. Eu não tenho que ficar, falei assim: eu vou praticar e vou para a igreja. Não, eu vou renunciar tudo mesmo. E renunciei mesmo. E mesmo assim, tipo assim, umas brigas ainda acontecia, porque minha esposa ainda não tinha feito encontro ainda, não pelo encontro, mas sim por Deus, mas mesmo assim tinha uma mágoa no coração dela. Mas ela fez o encontro, foi uma benção, como eu voltou renovada, renovada, graças a Deus. E também deixar aqui que quando, na primeira semana ou na segunda, não lembro certinho agora, Deus me provou, já veio a primeira provação, que o cara foi e me ofereceu, falou assim: irmão, eu tenho uma fita ali e você pega quanto você quiser, você me paga quanto você puder e quanto você vender. Eu pensei bem, porque minha situação financeira não estava das melhores, mas Deus tocou no meu coração, que Ele falou assim: eu sou o Deus da provisão. E logo eu falei assim: cara, eu tô de boa, velho, eu vou ficar de boa. O cara olhou pra minha cara assim e falou assim: firmeza, irmão, de boa, se você precisar, você liga pra mim. Eu falei assim: não, pode ficar de boa, véio. A amizade é a mesma, mas eu não vou te ligar. E foi muita bênção na minha vida e muitas provações. Antes da minha esposa estar trabalhando, eu passei por uma situação, já estava passando por uma situação muito crítica financeiramente, que em casa eu só comprava o necessário, pagava as contas e nem comprava mistura, mas nunca deixei de dizimar e ofertar. Isso Deus gerou no meu coração, porque eu só devolvo o que já é dele. E eu fui glorificando Ele, e toda vez eu dizimava e ofertava, e Deus me honrou. Hoje sobra. Hoje sobra. E irmão, eu não sei como, mas sobra. Deus é muito maravilhoso na minha vida, cara. Eu glorifico a Deus mesmo pelo que Ele fez na minha vida, o que Ele faz. E tem um versículo também que eu gosto muito, que é: onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E hoje eu sou renovado com o sangue de Jesus Cristo, porque Deus é maravilhoso na minha vida, e eu glorifico a Deus por tudo. E cara, eu só agradeço mesmo, porque eu não imaginava eu estar aqui. Na verdade, eu não imaginava eu estar numa igreja, porque meu pai chamava para ir para a igreja. Eu falava assim: eu não quero igreja, o que eu vou fazer em igreja? É tudo a mesma coisa, o que eu vou fazer em igreja? Meu pai sempre orando, pagando preço de oração, porque meu pai é evangélico, minha família é evangélica, tá tudo aqui, minha família ali. E eu ganhei uma família enorme, porque nós somos uma família, aqui nós todos somos uma família. E quando eu entrei pela primeira vez aqui na igreja, eu lembro até que foi numa macarronada que o Dalton me convidou, e daí ele falou assim: vamos lá, cara, vai ser benção, pá, depois vai ter uma macarronada. Eu falei: demorou, vamos lá. Rapaz, hora de cumprimentar, eu tava bem aqui, eu lembro que o Danilo tava dando a palavra de inicial, e eu tava bem aqui, e falou assim: agora para comentar os irmãos. Rapaz, eu olhei para trás assim,
um monte de gente vindo me abraçar e falou assim, seja bem-vindo, seja bem-vindo. Falei, rapaz, um bando de louco aqui me abraçando aqui. Tipo assim, mas foi gerando uma coisa assim no meu coração. Isso tudo para honra e glória do Senhor mesmo. E eu agradeço a Deus mesmo por tudo isso que foi feito na minha vida. E como a palavra, essa primeira palavra que eu li aqui, foi se cumprido na minha vida. E hoje eu não consigo ficar sem a presença de Deus na minha vida. E eu não posso ficar sem a presença de Deus na minha vida. E eu glorifico a Deus por isso. Amém? Muito obrigado aí pela oportunidade. Amém, igreja? Quantos querem mais de Deus aí? Ixi, só um pouquinho. Quantos querem mais de Deus aí? Ah, melhorou. Glória a Deus. Bom, vamos estar compartilhando uma palavra que está lá no livro de Salmos, capítulo 25. Salmo de números 25, versículo 14. A palavra de Deus diz assim, todo mundo achou aí? Quem achou, diz célula. Amém. Diz assim, o Senhor confia os seus segredos aos que o temem. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem. Na versão Almeida Revista, Revista e Atualizada, diz assim, a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Quantos aqui gostariam de ser mais íntimos de Deus? Você realmente deseja isso no seu coração? Eu desejo. E hoje nós vamos estar juntos, vendo algumas coisas que nós podemos fazer para que isso possa se tornar possível na nossa vida. Mas antes de iniciar aqui, só fazer um comentário que quem fez a abertura do culto foi o Rogerinho, né? O Dudu deu um testemunho, né? E eu fui convidado para estar compartilhando uma palavra. E o que nós temos em comum é que nós três fazemos parte de uma rede de células que chama Aliança. E nada mais oportuno do que eu falar sobre aliança essa noite, né? Mas assim, o que é uma aliança? O que significa a aliança? A palavra aliança no nosso dicionário, ela significa concerto, compromisso, testamento, acordo, pacto, né? A palavra aliança no original, no hebraico, é a palavra berit, que significa laço, vínculo, ligado, atado, aliançado. Eu percebo que nós hoje, né, nós que vivemos em pleno século 21, né, numa cultura ocidental, nós temos assim uma dificuldade muito grande de entender o que significa uma aliança, o que de fato ela representa. Principalmente porque hoje nós vivemos dias que nós vemos aí casamentos sendo desfeitos aí por motivos fúteis, motivos banais. Nós vemos contratos sendo quebrados, vemos compromissos que foram assumidos sendo desfeitos por qualquer motivo. Então, assim, por conta de tudo isso, hoje a nossa compreensão de aliança tem sido uma compreensão muito limitada, muito distante daquilo que realmente significa, né? Quando eu fui pesquisar sobre aliança, eu coloquei lá no Google e algo que me chamou muita atenção, né, que uma das primeiras coisas que apareceu foi lá um anel que simboliza o compromisso entre duas pessoas. E realmente tem esse significado, enfim, mas assim, a aliança que nós vemos na Bíblia, ela tem um significado muito mais profundo, ela tem um significado muito mais abrangente. E nós podemos perceber que os povos da antiguidade, né, o povo da Bíblia, principalmente aquele ali do Antigo Testamento,
eles tinham uma compreensão mais clara, eles tinham uma compreensão um pouco mais profunda do que de fato significa uma aliança. Porque eles viviam esse costume, eles praticavam a aliança, né? Eles ensinavam às novas gerações os princípios da aliança. Então, assim, eles tinham uma noção da qual nós não temos hoje. E é interessante comentar que toda a aliança na Bíblia, feita com Deus, ou aonde Deus estivesse presente, sempre houve a presença de sangue, sempre houve a presença de sangue numa aliança onde Deus estava envolvido. Você pode perceber que, por exemplo, na circuncisão, no corte do prepúcio, ali estava a presença do sangue, né? Quando um homem e uma mulher se casam de acordo com os padrões estabelecidos por Deus, né? No primeiro ato sexual do casal ali, com o rompimento do ímen, há a presença do sangue. Então a gente vamos ver diversas vezes na Bíblia a aliança envolvendo sangue, né? E era muito comum também, é bem interessante comentar isso, quando os homens iam entrar numa aliança onde Deus estava presente, eles tinham o costume de pegar um animal ou mais de um, eles partiam esse animal ao meio e colocavam uma banda do animal de frente com a outra. E eles entravam nesse corredor e essas pessoas envolvidas na aliança, elas começavam a andar pelo corredor e de repente começavam a circular entre aquele animal morto. Enquanto eles circulavam naquele animal morto, em volta daquele animal morto, eles traziam para si uma consciência que para entrar em uma aliança é necessário estar disposto a morrer. É necessário você estar disposto a morrer para o seu eu, para os seus desejos, para as suas vontades, porque é impossível você se aliançar, se unir com uma pessoa se você não estiver disposto a abrir mão das suas próprias vontades. É impossível você se unir completamente a alguém ou a Deus se você não estiver disposto a renunciar a muitas coisas. Eu creio que Paulo tinha essa consciência quando ele disse assim: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, né? Porque ele sabia que pela sua aliança com o Senhor, ele tinha que estar disposto a morrer. E quando eles andavam ali em volta daquele animal morto, eles tinham a consciência que a quebra daquela aliança traria para si a mesma consequência que aquele animal morto teve, ou seja, a própria morte. Então, eu gostaria de falar muitas coisas sobre a aliança, mas assim, eu vou me limitar aqui ao tempo, senão o Marquinhos não me chama mais, né, Marquinhos? Amém, glória a Deus. Eu tenho uma ótima notícia para trazer para vocês em relação à aliança. Vocês desejam ter uma aliança com Deus? Sim ou não? Alguns, mas vamos ver se até o final, de repente, alguns mudam de ideia. A ótima notícia que eu trago para vocês é que Deus, Ele anseia tanto fazer uma aliança comigo e com você, Deus deseja tanto isso, que o sangue que era necessário ser derramado para que essa aliança seja possível, Ele derramou, que é o sangue do Cordeiro de Deus, que é de Jesus Cristo, seu próprio Filho. Deus já derramou o sangue que era necessário para que nós entrássemos numa aliança com Ele. Agora depende de mim e de você, por meio da fé no Filho de Deus, nos aliançarmos com Deus, aceitarmos este sacrifício. Só para nós ganharmos um pouco de tempo, lá em Marcos, capítulo 14, 24, a palavra de Deus, ela vai dizer assim, lá em Marcos 14, 24, Jesus diz assim: isto é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Então aqui, eu deixo registrado aquilo que eu já venho falando, né? O sangue que era necessário para que nós hoje tivéssemos uma reconciliação com Deus e uma aliança com Deus, o próprio Deus providenciou o sangue do seu Filho. E assim, quando eu estava pesquisando sobre alguns homens de Deus na Bíblia que eu pudesse usar como referência, e pesquisando sobre alianças feitas por alguns homens, por algumas mulheres de Deus, eu descobri algo muito interessante, né? Algo talvez até um tanto óbvio, que todas as alianças feitas na Bíblia,
algo muito importante. Todas as vezes que uma aliança foi quebrada, nunca foi por parte de Deus, porque o nosso Deus é um Deus de aliança. O nosso Deus, Ele não quebra aliança, né? Então isso é algo que é importante nós termos essa consciência. E eu fiquei pensando assim, de quem que eu vou falar, né? Aqui, qual exemplo eu vou citar? E aí então eu falei, vou falar de um personagem que é bem conhecido, porque aí fica mais fácil, conforme eu vou falando, todo mundo já vai associando. E eu gostaria de falar um pouco essa noite sobre um homem, um jovem que teve uma vida exemplar, um jovem que foi fiel a Deus. E vocês conhecem bem a história desse jovem. Esse jovem foi José. José, aquele que se tornou o grande governador do Egito. E só para a gente refrescar um pouquinho, né, vamos dar uma relembrada aqui, uma recapitulada rápida sobre a história de José. Tem alguém aqui que não conhece a história de José? Só para me saber? Acho que a maioria conhece, né? Se não a maioria, se não todos, pelo menos a maioria. José, ele pertencia a uma família bem grande, né? José, eles eram em 13 irmãos, José era em 12 irmãos, ele tinha uma irmã. De todos esses irmãos, ele só tinha um que era irmão por parte de pai e mãe. Todos os demais eram meios irmãos de José. E a palavra de Deus diz assim, que o pai de José, Jacó, aquele que se tornou Israel, ele dava um tratamento diferente para José. A palavra de Deus diz assim que Jacó tinha um carinho, ele tinha um tratamento diferenciado com José. E a Bíblia fala que os irmãos de José, por conta disso, ficaram enciumados, né? Eles tinham inveja de de José, por conta do tratamento que seu pai dava para ele. E se não fosse já isso, né, tem um episódio onde José tem um sonho, onde ele está com um feixe de trigo, e os seus irmãos também, e os feixes de trigo dos irmãos dele se dobram, né, que significa que José teria um governo sobre os seus irmãos, sobre sua família. E aquilo foi a gota d'água para os irmãos de José, né? Aquilo foi o fim. E aí o que eles decidiram? Esses meios irmãos de José falaram assim, sabe de uma coisa? Vamos matar José, vamos dar um fim na vida de José. E de repente um que tinha um pouquinho mais de juízo falou assim, não vamos matar José não, vamos apenas vender ele como escravo, né? E os irmãos de José então venderam José como escravo. E algo assim que me chama muita atenção na história de José, né? A história de José está registrada lá no livro de Gênesis, para quem quiser depois tá lendo, é muito interessante. A história de José diz diversas vezes assim, e Deus era com José, e o Senhor era com José. E a gente pode perceber de forma clara que José era uma pessoa que tinha uma aliança com o Senhor. Apesar da sua idade, que para alguns pode ser considerada pouca idade, né, aos seus 17 anos, José nos dá grandes exemplos. E o que me chama muita atenção, e o primeiro ponto que eu queria destacar na vida de José, que José, quando foi vendido para o Egito como escravo, ele ficou longe da sua terra, ele ficou distante da sua nação. José estava no Egito. O Egito, que na Bíblia é símbolo de tudo aquilo que é ruim, é símbolo de pecado, é símbolo de tudo aquilo que é desprezível. José estava lá no Egito. E mesmo assim, José, ele permaneceu íntegro à sua aliança com Deus. José, ele permaneceu fiel à sua aliança com Deus. E eu não sei se vocês são assim, mas eu tenho o costume de, quando eu estou lendo a Bíblia, eu sempre me vejo dentro da história. E eu fiquei pensando assim, será que se eu fosse levado para um outro país, para uma outra terra, um outro lugar, será que eu me manteria a mesma pessoa? E eu faço essa pergunta para vocês. Será que se de alguma forma, né, sei lá, se fosse sequestrado, levado para um lugar distante, lugar fora do Brasil, será que tudo aquilo que vocês têm aprendido com seus líderes de célula, tudo aquilo que vocês têm ouvido o pastor estar pregando
domingo após domingo, né? Tudo aquilo que vocês têm aprendido acerca de Deus, será que nós guardaríamos numa terra distante? Quando eu pensei sobre isso, refletindo sobre isso, eu pensei assim, talvez não precise nem tanto. Eu vejo que muitos de nós, dentro da igreja, quando nós vamos na célula, nós somos uma pessoa. Só que muitas vezes, o jovem solteiro, quando ele chega dentro de casa, ele é outro com seus pais. Na célula, ele faz oração, ele lê o texto da Bíblia, né? Ele dá testemunho. Mas você vai conversar de repente com os pais desse jovem, parece que não condiz com o que a gente vê na célula, na igreja. É como se a aliança, muitas vezes, nossa, ela fosse condicionada ao lugar onde nós estamos. Não, a minha aliança com Deus, ela tem efeito quando eu estou na igreja, quando eu estou, como que é o nome do encontro de carnaval? Me fugiu da memória. Quando eu estou lá no Inconformados, eu ia falar incendiários. Quando eu estou no encontro da igreja, lá eu tenho uma aliança com Deus. Quando eu estou dentro da célula, né, aí eu tenho uma aliança com Deus. Mas quando eu estou lá com os meus pais, aí a coisa muda de figura, né? Muitas vezes a nossa aliança com Deus, que nós dizemos ter, está condicionada ao lugar. Não, lá na igreja beleza, mas lá no meu trabalho, não, lá eu preciso participar, eu preciso interagir com as pessoas. Aí vem aqueles vídeos pornográficos no WhatsApp, o seu amigo vem te mostrar e você não quer ser chato. Não, eu tenho que interagir, né, cara, né? Todo mundo tem aquela necessidade de ser aceito. O cara, não, vou dar uma olhadinha só, Deus conhece meu coração. E a pessoa acaba se corrompendo, né? Totalmente oposto do exemplo que nós vemos na vida de José. José, ele foi fiel à sua aliança com Deus estando lá no Egito. E muitas vezes, infelizmente, eu vejo muitos de nós tendo uma aliança muito condicionada ao lugar. Lá no meu trabalho a coisa muda de figura. Você quer ver o crente se revelar muitas vezes? É a pessoa que gosta de jogar bola, né? Na primeira falta que o cara marca, você já vê a espiritualidade do irmão. Já quer sair no soco, já quer partir para cima. Por quê? Porque é como se no coração dele dissesse assim, não, lá na igreja, beleza. Lá na igreja, né, é uma coisa, tudo bem, tudo certo. Mas lá no futebol, não, lá não tem peso a aliança, lá não tem efeito. E isso é uma coisa que nós devemos aprender com a vida de José. A nossa aliança com Deus, a exemplo da vida de José, ela não pode estar condicionada ao lugar. Nós precisamos ter uma aliança com Deus que seja expressada aonde nós estivermos, seja na igreja, seja na célula, seja no nosso trabalho, seja dentro das nossas casas, né? Aonde nós estivermos, nós devemos viver essa aliança que nós muitas vezes pensamos ter com Deus, né? Outra coisa muito importante, algo que eu acho fantástico na vida de José, e eu quero destacar, é que quando José foi levado para o Egito, José, ele ficou distante, ele ficou afastado de todas as pessoas que eram referência em sua vida. Lá no Egito, José não tinha um sacerdote do Deus Altíssimo para estar ministrando a palavra para ele. Lá no Egito, José não tinha um profeta de Deus que pudesse chamar a atenção dele quando ele estivesse pecando. Lá no Egito, José não tinha um líder de célula, não tinha um pastor, mas a palavra de Deus diz assim, e o Senhor era com José, e Deus era com José, e isso é por conta da fidelidade de José, isso é por conta que José realmente caminhava na presença de Deus. E pensando sobre isso, eu mais uma vez, né, como eu falei para vocês, eu tenho o costume de me ver dentro da história, eu fiquei pensando assim, longe de todas as pessoas que são referências de Deus na minha vida, será que eu seria o mesmo Sula? Será que eu ia me manter íntegro na presença de Deus? E aí fiquei pensando, sabe?
E eu comecei também a pensar sobre algumas coisas que eu vejo nas células. Eu vejo muitas vezes na célula, na igreja, pessoas que vão à célula, que vêm à igreja, porque os seus pais estão insistindo, porque um amigo convidou. Eu quero fazer um parênteses aqui, que isso que eu estou falando, de um amigo, um pai, alguém te convidar, é natural, é comum, alguém tem que te convidar, não vai vir um anjo do céu para te chamar. Mas eu digo assim, existem pessoas que passam meses, de repente até anos, e tem a dependência de que o seu pai, que é cristão, fique falando: filho, vamos na igreja, filho, vamos no culto. Ou de repente tem pessoas que para estar frequentando uma célula, tem que o líder de célula ficar em cima, falando: vem que vai ser bom, vem que vai ser bênção, vem, né? São pessoas que a sua aliança com Deus está condicionada a uma terceira pessoa. Depende de um líder de célula, depende de um pastor, depende de uma outra pessoa. José não tinha ninguém lá no Egito. José não tinha ninguém lá para dar uma injeção de ânimo nele. José, ele tinha uma aliança com Deus, e apesar de não ter ninguém que pudesse chamar a atenção de José, que pudesse estar lembrando ele da aliança que ele tinha com Deus, ainda assim José permanecia íntegro. Então que nós venhamos aprender a exemplo de José. Será que se nós perdêssemos as nossas referências, né, ainda assim permaneceríamos íntegros a Deus? Um outro exemplo de você perder as referências pode ser no sentido de o seu líder de célula pecar, o seu líder de célula se desviar, né? Será que você vai de repente se apegar a esse pretexto e dizer assim: mas calma aí, se o fulano de tal que é líder de célula pecou, se o fulano de tal que, né, se ele fez isso. Ou vamos imaginar um outro exemplo aqui, né? Quero até aproveitar a ocasião, deixar registrado o meu carinho, o meu amor que eu tenho pela vida do pastor Éder, que é o meu pastorzão que mora no meu coração. Eu amo muito a vida do pastor, da Dinair, família pastoral, né, que tem um papel fundamental na minha vida. Se eu estou aqui hoje, é graças a Deus e por meio da vida deles. Mas se hoje, hipoteticamente falando, de repente saísse nos jornais: pastor da igreja metodista envolvido num escândalo de corrupção, num escândalo de pecado sexual, alguma coisa bem absurda, saísse nas mídias, será que a nossa fé seria abalada? Será que no domingo seguinte o número de pessoas dentro da igreja seria o mesmo? Ou será que a nossa aliança com Deus seria comprometida porque nós perdemos as nossas referências? José, meu querido, ele não tinha referências no Egito. José, ele não tinha um pastor, não tinha líder de célula, não tinha um profeta, não tinha nada, mas ele tinha uma aliança com Deus. E isso é o que nós precisamos ter. Isso é o que nós precisamos buscar na nossa vida. Uma aliança que não dependa de uma outra pessoa. É muito importante, faz parte, alguém está te convidando, alguém está te dando um suporte. Tudo isso é bom e é necessário. Mas hoje, essa noite, Deus está te convidando para ter uma aliança pessoal com Deus. Uma aliança que já não dependa mais do seu líder de célula. Uma aliança que já não dependa mais do seu amigo. Uma aliança que já não dependa mais do seu pastor. Eles sim são homens de Deus, são referências na sua vida e vão continuar sendo. Mas a sua aliança com Deus passa a ser uma aliança particular, uma aliança pessoal. Isso é o que Deus quer fazer comigo e com você. Amém? Quantos aqui estão me entendendo aí? Só para mim ter uma ideia. Amém. Depois o Espírito Santo revela para vocês, quem não estiver entendendo. Bom, outro ponto que eu quero destacar sobre a vida de José, que eu vejo na vida de José. José, vou comentar aqui um pouquinho. José, quando ele foi levado para o Egito, né, vocês conhecem a história. José, ele foi servir a um homem, comandante da guarda, chamado Potifar. E servindo a este homem, a Bíblia relata que mais uma vez
José é fiel a Deus, José é leal ao seu patrão, ao seu senhor Potifar. José é um cara 10, José é um cara leal. E a palavra de Deus diz assim que a mulher de Potifar tenta por diversas vezes seduzir José, e José, mantendo ali a sua aliança com Deus, mantendo o seu compromisso com Deus, ele resiste, né? Eu creio que aquela mulher deveria ser uma mulher muito bonita, muito atraente, porque Potifar era alguém de muita influência no Egito, era uma pessoa que poderia ter praticamente a mulher que ele quisesse, então tudo indica que aquela mulher deve ser muito bonita, e José, sendo fiel a Deus, né? Aquela mulher simula uma tentativa de estupro, e José vai parar em uma cadeia. Mais uma vez, eu me enxergo lá dentro da história, e eu gostaria que muitas vezes vocês se enxergassem também, para vocês tentar perceber o que Deus tem me revelado. Se fosse eu no lugar de José, eu ia falar assim: Deus, mas espera aí, Senhor, eu tenho procurado ser um bom filho, né? Tenho honrado os meus pais, eu tenho sido leal à minha aliança com o Senhor, eu tenho guardado os seus preceitos, os seus princípios, os seus valores, mesmo estando aqui no Egito. Mas, Senhor, parece que quanto mais eu te sirvo, parece que quanto mais eu busco fazer a sua vontade, mais eu me ferro, mais parece que as coisas dão errada. Sabe aquela situação assim? Nossa, parece que agora que eu comecei a vir na igreja, agora que eu comecei a vir na célula, agora parece que as coisas desandou. Poxa vida, eu nunca fui de dar dinheiro na igreja, agora eu dou oferta, agora eu sou dizimista, e aí eu perco o emprego, eu passo por dificuldade, eu passo por crise. Como que isso é possível, Senhor? Parece que quanto mais eu te sirvo, mais eu me lasco. Talvez na situação de José, talvez eu diria mais ou menos isso para Deus, né? Mas José nos dá um grande exemplo, que apesar das adversidades, né, que apesar das dificuldades que José passou, José, em momento algum nós vemos na Bíblia ele murmurando, em momento algum nós vemos na Bíblia José se queixando, blasfemando contra Deus. Só vemos aquela situação assim: e Deus era com José, e o Senhor era com José, né? E a história continua, a história vai dizer assim que certa vez 2 servos de Faraó foi preso, um copeiro e um padeiro, e esses 2 tiveram um sonho, né? Cada um teve um sonho, e José ali na cadeia, eles chegaram a José, e José revelou, teve uma divina revelação, chegou para um e falou: o seu sonho significa que em 3 dias você vai morrer, falou para um. Chegou para o outro e falou assim: olha, daqui 3 dias o Faraó vai te restituir ao cargo, você vai voltar a servir Faraó, mas tem uma coisa, José fala para eles: quando você estiver diante de Faraó, lembra de mim, intercede por mim, porque eu estou aqui injustamente, fala para Faraó de mim. E aí eu pergunto para vocês, aquele servo a quem José revelou o sonho, que foi liberto, e tudo que José falou se cumpriu, quando ele foi liberto e chegou diante de Faraó, vocês acham que eles lembraram de José, sim ou não? Sabe quanto tempo passou para ele lembrar de José? Se passaram 2 anos. Se passaram 2 anos para o cara lembrar de José. Se fosse eu ia ficar louco, né? Dizem que eu sou calmo, mas com toda a minha calma eu ia ficar muito irritado. Poxa vida, cara, né? Deus usou minha vida, revelou seu sonho, pedi tanto para você falar para Faraó, e você esquece, cara, passa 2 anos para você lembrar de mim. Mas José, a aliança que ele tinha com Deus não dependia das circunstâncias. A aliança que José tinha com Deus era uma aliança que não dependia das adversidades, das circunstâncias ao seu redor. E quando eu olho para isso na vida de José, eu fico constrangido, eu fico envergonhado, porque às vezes eu vejo irmãos e irmãs por tão pouco se desviando,
né? De repente eu dou falta de um irmão, falo, cadê fulano? Ah, saiu, parou de vir. Mas eu vou descobrir por que isso aconteceu. Aí eu chego na pessoa e falo assim, a pessoa fala assim, cara, eu estou passando um problema financeiro, estou passando uma crise. Eu falo, tá, e daí? Então, mas é porque eu falei, não, tudo bem, mas e o seu compromisso com Deus? São pessoas que sua aliança está condicionada às circunstâncias. A nossa aliança, o nosso compromisso com Deus não pode estar condicionado às circunstâncias, né? Uma situação que eu estou cansado de ver, né? Jovens que de repente termina o seu namoro e mete o pé no balde, já não quer saber de célula, não quer saber de igreja, não quer saber de Deus, não quer saber de nada. Por quê? Aí você vai descobrir, não, terminei meu namoro, tá, e daí? O que tem a ver? Qual que é o link de uma coisa com outra? Sua aliança com Deus. Porque a nossa aliança com Deus, irmãos, a nossa aliança com Deus, ela tem que ter primazia na nossa vida. Ela tem que estar acima das circunstâncias, tem que estar acima das crises, independente do que a gente está passando, independente, está indo tudo bem na sua vida? Amém. Estou passando por problema, estou passando por crise, estou passando por dificuldade. Irmãos, um motivo a mais para a gente se fortalecer em Deus, buscar a Deus e não querer sair da presença de Deus. Então, a vida de José me exorta muito nesse sentido. Que a aliança que José nos mostra que ele tinha com Deus era uma aliança que não estava condicionada às circunstâncias, aquilo que acontecia ao redor dele. Porque se a gente for olhar o contexto, cara, parece que tudo de ruim que pudesse acontecer, acontecia com José. José era um para-raio de coisa ruim. Tudo de ruim acontecia com ele, mas ele permanecia fiel à sua aliança com Deus. Então que hoje a gente tenha essa consciência que Deus está nos chamando a fazer uma aliança com Ele, que não dependa das circunstâncias, que não dependa de fatores externos, ainda que as coisas está indo tudo bem, glória a Deus. Não está indo tudo bem, glória a Deus também. Eu não tenho intenção de demorar muito, mas eu fazer um gancho aqui, 3 jovens que têm uma aliança com Deus. Se vocês tiverem a oportunidade de ler na casa de vocês, está lá no livro de Daniel, né? 3 jovens hebreus, Ananias, Misael e Azarias, que depois se tornaram Sadraque, Mesaque e Abidnego, né? Esses 3 jovens, a Bíblia fala que Nabucodonosor, que era o rei lá da Babilônia, ele constrói uma estátua e faz um decreto lá onde todo mundo tinha que se prostrar. Eu creio que a maioria de vocês conhece a história. E aqueles 3 jovens, eles se negam a se prostrar diante daquela estátua, né? E aí então chega ao conhecimento do rei, e o rei chama aqueles 3 jovens e fala assim: o negócio é o seguinte, se vocês... Isso é a Bíblia na linguagem atualizada do Sul, amém? O rei chama aqueles 3 jovens e fala assim: o negócio é o seguinte, se vocês não se prostrar aqui diante da estátua, vai ficar ruim para vocês, né? E aí o rei acaba falando assim para eles: e eu quero ver se o Deus de vocês vai livrar vocês da minha mão. E aqueles jovens, eles dão uma resposta para o rei Nabucodonosor que continua ecoando. Aquilo fala muito alto no meu coração. Aqueles jovens falam assim: ó rei, quem pode nos livrar da sua mão é Deus, mas fique sabendo que se Deus não nos livrar, mesmo assim não nos prostraremos diante da estátua. E eu interpreto isso daí como: quem pode nos livrar do problema que nós vivemos hoje é Deus. Quem pode te livrar da crise financeira? Quem pode te livrar daquela crise conjugal? Quem pode te livrar do problema que você enfrenta? É Deus. Mas se Ele não livrar, fique sabendo que mesmo assim nós não vamos romper a nossa aliança com Deus. Isso tem que estar muito forte no nosso coração. Isso tem que estar muito forte, tem que estar muito claro, que independente das crises, que independente das dificuldades, que nós não venhamos a nos corromper, mas que nós venhamos a de fato
estabelecer uma aliança com Deus, um compromisso, que não venha a ser comprometido nas primeiras dificuldades. Chega de no primeiro problema não querer ir mais para a célula, chega de na primeira dificuldade não querer vir na igreja, chega de no primeiro problema, não quero saber mais de Deus. Não, chega. Deus nos convida hoje para fazer uma aliança com Ele, e que essa aliança ela não seja comprometida com as dificuldades, não seja comprometida pelas crises, né? Abacuque 3,17 é um versículo que eu gosto muito, que diz assim: ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, ainda que não haja vaca nos currais, o que naquele contexto, naquela época era uma fatalidade, uma tragédia, ele fala assim: todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei o Deus da minha salvação. É essa aliança que Deus quer fazer comigo e com você, uma aliança que não dependa do lugar onde nós estamos, uma aliança que não dependa do lugar onde nós estamos, uma aliança que não dependa de uma terceira pessoa ou de referências, uma aliança que não dependa das circunstâncias que nós vivemos. E eu quero encerrar convidando todos aqueles que nessa noite têm o desejo de fazer uma aliança com Deus, ou de repente você que tem uma aliança com Deus, que deseja reafirmar os votos dessa aliança. Eu gostaria de convidar o Ministério de Louvor para vir aqui à frente, e você que de alguma forma Deus tocou no seu coração com essa palavra, eu gostaria de convidar você a vir à frente, e eu gostaria que você orasse a Deus, dizendo ao Senhor que você quer fazer uma aliança com Ele, uma aliança que não seja condicionada ao lugar, seja na igreja, seja na faculdade, seja no trabalho, seja na célula, você conservar uma aliança com Deus, uma aliança que não dependa de uma terceira pessoa, que já não dependa mais do seu líder. Antes você tinha que ser convidado para vir na igreja, antes você tinha que ser convidado para vir na célula, agora é você quem passa a convidar as pessoas, porque agora é você que tem um compromisso, que tem um pacto, é você que tem uma aliança com Deus, é essa aliança que Deus deseja ter comigo e com você. Então, se essa palavra tocou a sua vida e você deseja fazer essa aliança com Deus, ou reafirmar os votos dessa aliança, que você venha aqui à frente e que você ore, que você fale com Deus. Amém. Prostrado outra
líderes de célula, todos os líderes de célula que estão presentes aqui no culto, comece a orar pelas pessoas que estão aqui na frente. Você que é líder de célula, independente da rede, você que é líder de célula, esteja impondo as mãos aqui nas pessoas que estão aqui na frente e comece a orar. Comece a abençoar essas pessoas que vieram aqui no altar. Comece a abençoar e declarar que Deus nos ajude a ser constante, que Deus nos ajude a ser perseverante numa aliança que não seja comprometida pelo lugar onde nós estamos, pelas referências que muitas vezes perdemos, pelas circunstâncias. Você que é líder de célula, ore, abençoe, põe as mãos sobre essas pessoas. Pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais, eu me rendo, pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Vento de poder sopra em meu viver e faz teu querer em mim, como vendaval sobrenatural. Faz teu querer em mim, vento de poder sopra em meu viver e faz teu querer em mim, como vendaval sobrenatural. Faz teu querer em mim. Eu me rendo, pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu me rendo, pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu me rendo, pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Vento de poder sopra em meu viver e faz teu querer em mim, como vendaval sobrenatural. Faz teu querer em mim. Pai Santo, Pai Justo, Pai, eu quero te louvar e te exaltar, Pai, porque o Senhor é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre.
porque o Senhor se faz presente neste lugar. Pai, eu quero abençoar a vida de cada um dos meus irmãos, Senhor. Pai, e assim como o Senhor, Pai, abençoou grandemente a vida de José, Pai, de maneira que ele tornou o segundo em todo o Egito, que era a maior potência, Pai, em seu tempo. Pai, que assim o Senhor venha abençoar a vida de cada um de nós, Pai, que temos nos comprometido em uma aliança com o Senhor. Pai, que o Senhor, Pai, venha nos ajudar a permanecer fiel. Pai, que nós venhamos a desenvolver uma vida de oração. Que nós venhamos, Pai, a desenvolver uma vida de leitura da palavra. Pai, que nós venhamos a praticar princípios como jejum. Pai, em nome de Jesus. Pai, que nós venhamos, Pai, de fato ter uma aliança com o Senhor. E que essa aliança, Pai, não seja comprometida, Pai, pelas dificuldades, pelas crises, pelas lutas, mas que nós, a exemplo de José, possamos, Pai, permanecer fiel a essa aliança. Pai, eu assim oro, eu assim abençoo a cada um dos meus irmãos que estão aqui nessa noite, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém, amém, glória a Deus. Você pode se assentar. Eu quero convidar a Dinair. Para estar fazendo uma oração, encerrando o culto. Colocar de pé, vamos orar. Estamos terminando o nosso culto da rede, maravilhoso, né? Cremos que Deus ministrou muito o teu coração nessa noite, né? Feche teus olhos, vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer, Pai. Muito obrigado, Pai, pela tua presença neste lugar. Obrigado, Pai, por aquilo que o Senhor já fez na vida desse jovem que testemunhou nessa noite, Pai. Abençoa, Pai, a vida deste casal, a vida dessa família. Muito obrigado, Pai, pela palavra do Sula, Pai. Que o Senhor abençoe a célula dele, abençoe a família dele. E agora, Pai, que o Senhor abençoe cada vida, cada filho, cada filha tua que veio aqui nesta noite te cultuar, bendizer o teu nome, glorificar, te adorar. Pai, tirou esse tempo para te buscar e estar contigo. Que a tua bênção agora, Pai, possa acompanhar cada vida, Pai. Aqueles que ainda vão sair, aqueles que ainda vão jantar, Pai. Abençoa, Pai, o momento de comunhão, de conversas que sejam de edificação, Senhor, de bênção, Senhor, em nome de Jesus, Pai. E nos prepara, Pai, para o dia de amanhã, Pai, para te cultuar, Pai. Novamente estarmos com nossos irmãos e cultuando o Senhor. Que a tua bênção, Senhor, alcance cada vida aqui, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. Dê um abraço gostoso, pelo menos em 5 pessoas, né? Que isso faz muito bem. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.